Deus abençoe. Nós já vamos começar fazendo a apresentação de uma criança. Depois nós entraremos na mensagem, que vamos deixar a leitura para vocês já preparando. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 8. Pode vir à frente, por favor, rapidamente, o irmão Donizete e a esposa Angélica e a criança Henrique Gabriel Oliveira. Quem pode ficar de pé, fica de pé agora, por favor. Quem tem criança no colo pode ficar sentado. Bem, a melhor coisa que a gente faz, na verdade, é colocar nossos filhos nas mãos de Deus. O mundo do jeito que está, então tem que colocar os filhos. Mas não é somente os filhos, nós também. Se você coloca os filhos, você fica de fora, que recompensa você terá? Então não só coloque os filhos na mão de Deus, coloque você também. Diga para Deus: eu estou aqui, primeiro que meu filho, para me apresentar a Ti, aí depois eu apresento o meu filho a Ti. Amém? É o que devemos fazer. E os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então nós temos aqui o pequeno Henrique, para colocarmos diante de Deus. E é uma boa coisa que cada um de nós fazemos. Antes que o mundo tome conta dele, deixa Deus tomar conta. Ainda que você talvez demore a ver alguma coisa, mas quando você entrega seus filhos a Deus, nem se ele for para o mundo, lá no mundo ele vai lembrar de Deus. Ele vai lembrar da mensagem, ele vai lembrar dos pais, ele vai lembrar do ensinamento, e qualquer hora ele vai fazer como o filho pródigo: eu vou voltar para a casa do meu pai, certo? E vou voltar para a casa de Deus, vou voltar a adorar a Deus. E ele só vai pensar nisso quando ele tiver talvez comido as bolotas do mundo, que muita gente se satisfaz com comida de porcos, as bolotas do mundo, mas chega uma hora que toca naquele coração, porque ele é filho, é pródigo, mas é filho, entende? E chega ao reconhecimento e volta para casa. Amém? Aproveitar que ele está dormindo, né? Grande Senhor, nós, em nome dos pais Donizete e Angélica, eu apresento a Ti o Henrique Gabriel Oliveira, que o Senhor possa tomá-lo em suas mãos para livrá-lo de todo o mal e que ele seja uma verdadeira bênção. Se o mundo demorar muitos anos e ele for ainda um jovem, e que a coisa que na terra está pervertida e poluída, que o Senhor possa guardá-lo e fazê-lo lembrar das coisas do Senhor, da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Henrique Gabriel Oliveira, eu te apresento a Deus. Sê tu uma bênção. Amém. Agora acordou. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos
Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Amém. Vamos a esta leitura que é simples, mas de revelação, porque Apocalipse quer dizer revelação. E aqui temos este versículo para meditarmos um pouquinho em coisas brilhantes. Apocalipse 2, verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Pai Celeste, nós cremos na sua palavra, sabemos que ela é verdade, e o nosso coração palpita por esta verdade. Todos nós pecadores, mas agora salvos pela graça. E quem ainda não alcançou esta graça salvadora, que possa hoje reconhecer que tem um grande Deus com a mão estendida, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ajuda seu povo e orienta-nos para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu quero falar um pouquinho sobre o Senhor Jesus e seus títulos. As pessoas se incham, se ufanam, acham que é alguma coisa com um título. Talvez se você tiver um título de diácono, você se enche e acha que é alguma coisa. Se a gente tem um título de pastor, pode talvez estar cheio, dizendo que grande coisa. Um título de obreiro, um título de cantor, de músico, e achar que é alguma coisa. E muitas vezes as pessoas têm um título e elas são pessoas orgulhosas. Então eu quero falar do Senhor Jesus, que teve mais de 400 títulos e sempre foi humilde. Você pode vê-lo desde as promessas do Velho Testamento: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Você pensou bem, um menino com um título desse? Deus conosco. Tem tantos títulos que as pessoas acham que é grande coisa. A gente vai dizer, não é mal, é bonito. Fala com um doutor. É maravilhoso. Um doutor médico, um doutor advogado, um professor, certo? São títulos maravilhosos. E muitas vezes as pessoas acham que é alguma coisa. Por isso eu gosto de falar de Jesus, porque nunca alguém teve um título
que é uma qualidade que ele teve e nunca foi grande. Era grande e se fez pequeno. Muitas vezes o ser humano é pequeno e quer fazer grande. Não vai adiantar. Por isso nós somos convidados a ser humildes. Se você quiser prosperidade na vida, não financeira, fica pensando em dinheiro. Quando fala que o povo quer prosperidade na vida, só pensa em dinheiro, carro, eu quero coisa boa. E eu não quero um Fusca, não, eu quero uma coisa boa, eu quero um Mercedes, eu quero um Toyota. Não, estou pensando nisso. Eu estou pensando que Deus te dá uma oportunidade de ter grandes coisas, que é a sua palavra. Você sabe que um título que todos nós deveríamos estar alegre, e talvez não importamos muito: eu sou um filho de Deus. E aí, o que você acha desse título para você? Eu sou um filho de Deus. Isso é maravilhoso. Tem tanta gente. Eu sou filho do Olívio, que é meu pai, mas não é grande coisa. Meu pai foi um bêbado. Entende? Então o William Branham também foi filho de Charles Branham, mas Charles Branham era um bêbado também. Parece, não é grande coisa? Honramos nosso pai e nossa mãe. O que eu queria dar um toquinho aqui, porque são coisas boas, né? Nós temos gente que cuida dos pais e temos gente que não cuida dos pais. Nós temos gente que ama os pais e sempre o está visitando, ajudando com sua presença, perguntando se precisa de alguma coisa, se precisa ir ao médico, se precisa dar uma volta. E tem filhos que não faz nada pelos pais. Tem filhos que só querem herança dos pais. Não dão a mínima assistência para os pais. Que título de filho? Tem hora que a gente não serve para ser filho, como eu, do Olívio. Talvez você não serve para ser filho do João, do Antônio, que é seu pai. O que você tem contra ele? Você é filho da Maria, sua mãe, da Joana? Cuida, visita, faz alguma coisa? Dá amparo para quem te amparou a vida toda? Tem você alguma palavra de ajuda, de consolo? E a presença dos filhos na casa dos pais é uma bênção. O lar que tem essa união deve permanecer. É uma bênção você ver os filhos na casa dos pais. Quando você vê aquele monte de filho, tudo comendo na casa do pai. E o pai e a mãe ficam satisfeitos. São pais genuínos, mães genuínas. Então eles ficam satisfeitos. Aí chega um filho com um frango assado. Já pensou bem? Não, eu só quero lá comer o assado. Não, chega um filho com um guaraná. Chega um filho trazendo alguma coisa na casa do pai e da mãe para comer. Você pensa que isso é mal? Não, mas eu gosto de ver a unidade familiar. Porque enquanto nós não tivermos uma unidade familiar, nós não temos unidade na família Branham. E nós não temos unidade com a família de Deus. As coisas naturais que nós passamos na terra é para nos adestrar, nos preparar, para ver se nós servimos para ser filho. Se nós não servimos para ser filho do João, da Maria, e quando eles estão com dificuldade, a gente ir lá, chamá-lo de papai, de mamãe, de estar ao lado deles, nós não servimos para ser filhos de Deus. Você tem que valorizar o que é pai, o que é mãe.
Eles te trouxeram ao mundo, e hoje o que os filhos pensam é só em herança. Cadê o dinheiro? Vendeu o carro, cadê o dinheiro? Vendeu a casa, cadê? Eu fico pensando, os filhos não têm nem que pensar nisto, porque a herança é dada depois que ele morre. Ele não é obrigado a vender uma casa e dividir para os filhos. Eu estou entrando em outra coisa agora, né? É para mim. Mas eu tenho que passar um pouquinho por isso, porque eu estou falando de um povo que é povo de Deus, estou falando de uma pessoa que tem qualidade, e se tem qualidade, é um pai, é uma mãe que tem qualidade, é um filho que tem qualidade de filho. O que você espera? O meu pai não pôde deixar nada para mim, mas me ajudou enquanto estava com vida. Ele não precisou deixar uma casa para mim, mas me ajudou. Então, o que eu tive que fazer era amá-lo. É bom ir na casa do pai. A gente lembra daquelas noites que a gente passava junto, ia para lá, e a velha mãe fazendo bolinho, e a gente comendo. É bonito, né? Isso é bom. Você não pensa que eu estou falando só de coisa natural, não. Se você não serve para poder comer com seu pai, com a sua mãe, você não serve para comer com Deus. Porque Deus está representado no pai e na mãe. A família espiritual de Deus está representado na família física nossa. Se nós não sabemos viver, conviver com a nossa família física, carnal, consanguínea, nunca saberemos conviver com a nossa família espiritual, que são nossos irmãos, e nunca saberemos pertencer a esta família celestial. Tudo começa aqui. A família natural, o pai natural, está provando para você, o pai do filho pródigo está provando para você, que você é pai e tem algum filho pródigo que largou a casa, largou o mundo, largou o pai, largou a mãe, deixou de lado, está na igreja, está orando, mas não cuida do seu pai, da sua mãe naturalmente. É um filho pródigo, é uma filha pródiga. Você já pensou nisso? Não, eu nunca pensei. Então você tem que pensar, porque Deus tem filhos que distancia, e Jesus contou esta parábola do filho pródigo, não foi à toa. Porque Deus tem filhos que tem hora que ele sai da presença dele, larga da palavra, deixa a Bíblia de lado, vai para o mundo fumar, beber e fazer o que não presta, adulterar, mentir, roubar. E chega um dia que eles caem em si, se são filhos de Deus, caem em si. Você pensa, esses filhos, que muitas vezes eu já tive filho nessa situação, que vai para as drogas, filhos que vai beber, você pensa que eles pensam que isso está causando sofrimento nos pais? Não, eles só vão cair em si o dia que eles casarem e tiverem um filho com 12, 13, 14 anos, que começa a mexer com drogas também. Aí eles começam a sentir, eu fiz meu pai sentir, então agora meu filho está fazendo eu sofrer. Eu deveria ter reconhecido meu pai. É isso que acontece na vida. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Semeie boas coisas, gente. Semeie um bom contato familiar. Ao invés de rixas, de brigas, de dissensões, semeie unidade, amor, companheirismo, fé. Saiba conviver com sua mãe se ela não tem a mesma fé que você tem. Saiba conviver com seus irmãos se eles não têm a mesma fé que você tem. Porque você tem uma fé invejável. Você crê em Deus, você tem capacidade de conviver com sua família incrédula e tratá-los bem, não fazer o mal que eles fazem, mas ajudá-los, cuidar deles. Tem gente que ela carrega ressentimento,
Existe algum filho de Deus que carrega ressentimento do pai e da mãe? Vou fazer de conta, eu fui um filho que apanhei que nem vaca na horta. Esse é o nosso ditado, né? Eu apanhei, mas apanhei mesmo. Então teria eu algum ressentimento depois que fiquei grande? Não, continuei. E era quem batia mais, era minha mãe. Pegava, não perdoava mesmo, descia a correia. Vocês pensam que eu tinha as liberdades que vocês têm? Ficar jogando bolinha? A velha via eu lá, e a hora que eu via ela antes de ela chegar perto de mim, você pensa que eu podia bater uma bolinha com os meus colegas? Eu batia, mas ficava de olho na estrada, na rua. A hora que a velha aparecia, eu corria, filho. Perderam o jogador. Eu jogava bote. Quando eu vi a velha chegar naquele lugar, eu saí porque o couro ia comer mesmo depois de grande. Eu ia carregar ressentimento da velha? Não. Não tive nenhum ressentimento. Ela estava me ensinando. Era demais, mas estava me ensinando. Hoje você dá liberdade para os seus filhos, os filhos têm liberdade para tudo e ainda são maus filhos. Os pais fazem de tudo, morrem pelos filhos. A mãe sofre 9 meses com você na barriga e depois você sai quando pega 10, 12 anos. Vamos falar 10, 12 anos, porque com 7 anos já está um burrinho. Aí quando ele cresce e tem sua idade de 12, 13 anos, olha, não há quem aguenta ele mais. Ele não sabe do sofrimento da mãe. Ele não sabe do sofrimento do pai, de trabalhar e trazer o sustento. Depois ele não pensa que tem que sustentar os pais, não. Por isso, um pai, uma mãe faz por todos os filhos, mas os filhos não fazem pelo pai e pela mãe. É o pai que faz, é a mãe que faz, que cuida da família. Olha a família que você tem, para ela estar de pé, você tem que amar essa família. Você tem que amar esse pai bêbado. Você sabe, você tem que amar até a sua mãe prostituta. Ela é sua mãe. Alguém fala, não. Você não ama o erro dela, o erro dele, mas ama a pessoa. Assim somos nós os irmãos. Nós temos muitos irmãos no nosso meio que dão mau exemplo, que dão mau testemunho, que não parece ser crente da mensagem. Mas nós estamos fazendo de tudo para ter companheirismo com eles, para ajudá-los, para pregar para eles, para lhes ensinar, para que eles possam aprender boas coisas e passar a servir a Deus. É o que nós queremos. Então assim, Deus quer fazer com cada um de nós, mudar nossa natureza, fazer de nós bons filhos, para poder estar ao lado de nossos pais. Se você nunca fez isso, comece a fazer. Se você não tem condições de visitar o seu pai ou sua mãe, faz de tudo, você vai fazer de tudo, você vai vender alguma coisa que você tem, mas eu tenho que ver mamãe, eu tenho que ver papai. Porque depois que morre, não adianta chegar lá chorando, não adianta escabelar. Os mais desobedientes são aqueles que chegam lá, porque eles fizeram tanta coisa ruim para o papai e para a mamãe, e eles chegam lá, escabelam e gritam e choram, que os outros pensam, como eles amavam. Não, eles estão chorando porque dentro deles algo acusa. Nunca fiz nada para esse velho, nunca fiz nada por essa mãe, por esse pai. E deve alguma coisa bater lá dentro. E você percebe a fragilidade do ser humano de não reconhecer essas coisas, de não reconhecer Deus que tem aberto as mãos para te abençoar. E muitas vezes você no mundo, jogado no mundo, fazendo as coisas do diabo, as coisas que só alegram a sua carne, mas não serve a Deus. Como você deveria voltar para Deus, isto é, voltar para a Bíblia, voltar para a palavra, ser uma bênção nas mãos de Deus. Seja uma bênção primeiro na sua casa.
Ah, eu quero Jesus. Para que eu quero Jesus? Para ser um grande personagem? Não adianta. Eu quero Jesus, aí eu quero aprender de Jesus. Aí você vai começar a ficar bom. Jesus diz: aprendei de mim, que sou bravo. É manso? Você viu? Aprendei de mim, que sou manso. Você viu? Aí nós queremos que os outros aprendam a nossa braveza, a nossa estupidez, a nossa burrice. O que temos para ensinar para nossos filhos? Nós somos os cabeças, nós somos o exemplo do lar, nós somos o exemplo, nós pastores, pregadores, obreiros, músicos, cantores, nós somos o exemplo para esse grupo. O nosso companheirismo, a nossa unidade deve chamar a atenção das pessoas. A gente olha assim, eu tenho família perto da minha casa que são católicos, eu admiro os meninos, eu admiro eles. Os bons filhos que eles são, nem crentes são, certo? Eles só vão ter recompensa natural, recompensa por ter sido um bom filho, mas não tem recompensa espiritual. Por quê? Não buscar a Deus, não prosseguir sua vida. A gente começa a servir a Deus de uma forma e depois você vê que Deus dá mais luz daquilo, você prossegue. Eu estou servindo a Deus desde os meus 15 anos, que eu lembro. Já faz 53 anos que eu sirvo a Deus. Você vê que já estou velho mesmo. Só de servir a Deus. 53 anos. E graças a Deus, sabe o que aconteceu? Comecei numa igreja, passei para outra, querendo uma melhor. Eu quero coisa boa. Quero coisa melhor, quero uma palavra melhor. E fui passando até que um dia eu escutei a mensagem do profeta. Agora eu encontrei. E fiquei firme e segui 30 anos naquela fé. Daqui a pouco Deus abriu um novo horizonte e deu para nós a terceira puxada, a terceira etapa. Eu avancei, eu não fiquei estagnado. Eu não parei naquilo só porque eu já tinha aceitado Deus, eu criei em Deus, fui batizado em nome de Jesus Cristo, criei num profeta e fiquei estagnado. Não, prossegui, passei mais para frente, passei para a terceira etapa, me chamaram de louco e faz 20 anos que eu sou doido. Eu tenho alguma aparência de louco assim? Mas espiritualmente alguém não gosta de me ouvir, diz: ele é um doido. Ele é louco, mas eles estão certos, porque eu sou mesmo, eu sou louco por Jesus, eu sou louco pela palavra, eu sou louco pela verdade, eu gosto disso, eu gosto do que faço. Você tem que gostar do que você faz, desde o natural. A mulher que não gosta de cozinhar, o almoço dela é uma negação, a comida dela é uma negação, ela não gosta de cozinhar. Vai dá um jeitinho de olhar isso para você ver. Eu não gosto disso. Não gosta, não faz nada, não sai nada que presta. Pois não gosta. Mas aquele que gosta, tem hora que você vê até um homem na cozinha, mas ele vai lá e faz porque ele gosta daquilo. É que ele é mulher, não tem nenhum defeito dele cozinhar. Ele faz porque ele gosta daquilo. Você vê um pedreiro que trabalha bem, ele gosta daquilo, ele faz aquilo com prazer, ele ama seu trabalho, faz porque gosta, a coisa sai boa. E se você serve a Deus porque você ama a Deus, você gosta de servir a Deus, então você terá uma vida cristã boa. As pessoas olharão para você e vai admirar suas ações, sua atitude, suas palavras, seu companheirismo. Mas se você encontra com uma pessoa, com um irmão, com uma irmã, eu não gosto muito do meu pai, não fez isso, não gosto da minha mãe. Que companheirismo você pode ter, filho? Você está tão errado. Seu pai pode ter sido um bebum, sua mãe uma prostituta. Você tem que amá-los, entende? São seus pais, você tem que amá-los. Agora dá uma de santo, eu vou na igreja, eu sou da mensagem também, eu sou do profeta. Você sabe que eu creio? Eu creio que Deus revelou os 7 trovões. Tem um negócio aí de João, eu estou até crendo em João, rapaz. Espera lá, você crê em João? Você ama seu pai, sua mãe?
Você vive bem com seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher? Ah, mas meu marido é isso e assado, minha mulher é isso e assado. Não, é só você viver bem, é só você ser o bom marido, é só você ser a boa esposa. O que falta é ser a boa pessoa, o bom marido, porque você tem, queira ou não, você tem um pai. Você deve amar e respeitar. Eu estou falando isso porque são coisas que mostram qualidade. E Jesus tinha, irmão Brana fala que ele tinha mais de 400 títulos, mais de 400 qualidades. E que tipo de homem foi? Humilde. Humilde, que bateram de um lado e ele virou outro. Você tem coragem de fazer isso? Desde que me bate de um lado para ver se eu não viro a cara do outro. Eu viro o rosto do outro, não é? Mas Jesus diz, aprendei de mim. O homem brigão não pode dizer, aprendei de mim, para os seus filhos. Meu pai fumava, ele tinha um erro, era fumar. Depois que ele bebeu muito tempo, largou de beber e continuou fumando. Mas quando eu já estava um meninote, ele pegou, disse, se eu ver você com algum cigarro na boca, eu vou lhe dar um tapa na boca, você vai engolir o cigarro. Bom, eu nunca tive vontade de fumar. Acho que não foi de medo, mas nunca tive vontade de fumar. Você já pensou, se você visse meu pai aos 25, 30 anos, você veria que ele poderia sair alguma coisa que presta daquele homem. Com 25 anos que ele casou, poderia sair alguma coisa que presta de um bebum que carregava uma lata de 20 litros de querosene em 2 dedos, montado na Jaguara, uma égua que ele tinha. Pode sair alguma coisa que presta daí. E ele bêbado, a Jaguara abria as porteiras para ele. Você diz, pô, eu já vi que esse homem é doido mesmo. Mas era aquela égua que estava ensinada. O bêbado, meu pai bêbado, tinha uma égua que ajudava ele. Tem hora que você não tem ninguém que te ajuda. Não tem ninguém. Você já pensou bem, a sua mãe, o seu pai partir e você ficar com o coração agora angustiado? Fui um mau filho, uma má filha, nunca entrei em companheirismo com meu pai ou com minha mãe. Já pensou nisso? Como que eu vou para o céu? Eu estou preparando a minha vida espiritual para o céu, mas eu não posso preparar a vida espiritual antes que eu prepare minha vida física na terra, que eu tenha qualidade de pai, qualidade de filho. Na minha vida, aqui embaixo, você precisa carregar esta qualidade. É o que Jesus tinha tanta qualidades. Nós lemos aqui, ele diz, eu sou o primeiro e o último. Que qualidade. Agora eu sei que ele é o primeiro que veio na terra há 2000 anos atrás e morreu. Mas uma coisa mais louca que eu quero te falar é que ele também é o último. O primeiro era Jesus, era Deus no Filho. O último era o Filho no profeta do último dia. Ah, o povo não vê isso. Eles pensam que aquele Jesus é primeiro e último, fica só em palavra. Não é palavra, filho, isso é ação, isso é qualidade. Se o Alfa teve uma qualidade de Salvador, de curador, que é o Senhor Jesus, o Ômega teve uma qualidade de tomar a palavra que estava selada com 7 selos e abrir esta palavra. E quem fez isso foi o Ômega, Jesus, que era Ômega também. Jesus em um homem. Quem foi que morreu? Deus em um homem, chamado Jesus. Quem foi que revelou a palavra? Deus em um homem, chamado William Branham. Eu não sei se vocês entendem, se vocês conhecem esse nome, talvez nem sabem. O que esse homem está falando? Mas você sabe que isso não vai sair de você nunca. Você pode sair daqui e dizer, não entendi nada que aquele homem falou hoje. E é de pai e mãe, que a coisa lá ainda deu, mas ele falou dos negócios lá, não deu para me entender. E eu falei das qualidades
de Deus. Estou falando das qualidades de Jesus. Você não é filho de Deus? Jesus diz: aprendei de mim, filho obediente ao Pai, ao Espírito. O Pai não era uma pessoa separada do Filho, o Pai estava dentro dele. Ele diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e meu Pai somos um. Não somos dois, não, somos um. Aquilo estava dentro dele. Que qualidade era aquela? Então você tem que falar agora: olha, eu e meu Pai somos um. Vamos do natural. Eu e meu Pai, por que eu somos um? Porque eu sou um genes do meu Pai. Eu e ele somos um. O DNA pode fazer lá que vai dar. Puxa o sangue que vai dar qualidade daquele que é meu Pai. No espiritual é assim também. Puxa as qualidades, aquilo que foi Jesus, obediente até a morte, e morte de cruz. Tem hora que nós lamentamos à toa. E tem hora que a gente fala assim: eu estou no sofrimento de Jó. Se você pegasse o sofrimento de Jó, você estava frito. Deus estava em Jó, e Jó teve o corpo, a pele cheia de bicho. Isso é, depois que perdeu todos os filhos, depois que perdeu todos os gados, toda a riqueza, o diabo queria fazer de tudo com Jó. Mas Deus disse: só que você não vai tirar a vida dele. Deus é a vida. Deus era a vida. Como que ele podia perder a vida? Deus é a vida. E quando Jó passou por tudo isto, ele levantou ainda mais tarde, depois de anos, levantou, teve a riqueza em dobro, teve os filhos e filhas novamente. E aquela esposa estava ali ao lado. E tinha hora que a esposa dizia: amaldiçoa o seu Deus e morra. Porque quem é que queria dormir com um homem que estava cheio de bicho? Não a mulher queria dormir com ele, nem a mulher dele queria dormir com ele. A Bíblia mostra, ele revolvia na cinza, não podia dormir na cama, e sim na cinza ele revolvia. E a mulher dizia: amaldiçoa o seu Deus e morra. Ele dizia assim: mulher, tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus. Como que um homem desse, com um bicho na pele, podia dizer: nós temos recebido o bem de Deus? Isso estava lá dentro. Diz: essas coisas que acontecem no meu corpo, a perda que eu tive, a riqueza acabou, isso não tira a fé, o amor que eu tenho no meu coração pelo meu Deus. Não adianta você dizer para eu amaldiçoar meu Deus, que Ele é uma bênção para mim. Eu sou filho dele. Eu não sei o que acontece com uma mulher dessa, né? A gente não sabe o que aconteceu com a mulher dele depois, mas você vê que o homem foi firme, foi fiel. Bom, meus irmãos, eu pensei em falar pouco, acho que eu já falei muito e não li nada ainda. Eu queria ler um pedacinho para você, só para você ver que o que eu estou pregando apenas é uma parte do que William Branham, o profeta que nós cremos, que Deus mandou no século 20, e ele viveu até 1965 e morreu. Mas ele deixou essas mensagens para nós, e nós lemos, isso enquadra com a Bíblia. Temos examinado isso desde 1973, eu examino essas mensagens. Então, é muitos anos examinando essa mensagem e vendo que isso concorda com a Bíblia, está de acordo com a Bíblia. Nós não temos que ter um pensamento para a Bíblia adequar ao nosso pensamento. Não, o nosso pensamento tem que adequar com a Bíblia. É a Bíblia que é verdade. Então, aqui nós temos esta mensagem que tem que adequar, dar certo com esta Bíblia. Então eu tenho provas para isso, que isto é verdade. Eu sou um testemunho nesse dia de que Deus mandou um profeta, e ele chamou-se William Marion Branham, e esse homem humilde também, que eu tento sempre aprender com ele, porque se eu aprendi com o Alfa, eu aprendo com o Ômega, porque ele é o mesmo. Lá ele era Jesus, aqui Jesus era outro homem, Jesus estava num outro homem. Então eu tenho que aprender com homens, com natureza que presta do meu dia.
É fácil você olhar lá para trás e querer parecer com gente lá de trás. Você tem que ter gente aqui na frente, como nós temos pais que deveriam dar exemplo para nós. E nós, como pais, devemos dar exemplo para nossos filhos. O marido tem que dar exemplo para a mulher. Ele quer ser respeitado. A Bíblia diz que ele é o cabeça de casa. Se ele é o cabeça e a mulher é a parte mais fraca, então ele é a parte mais forte. Ele é que deve ser o homem que controla essa casa. Mas você já viu nesse século como que é? É difícil para o homem controlar a casa? Ele diz, mas a mulher interfere muito nos negócios. É errado, na verdade. Está errado. Está faltando qualidade nesta mulher. Mas eu penso em nós, os homens, estamos dando conta daquilo que nós tiramos uma moça da casa do pai. Você tirou uma moça da casa do pai para tratar dela pior do que o pai dela tratava? Já pensou nisso? Sabe por que muitas vezes o casamento não dá certo? É porque o rapaz tira a moça da casa do pai e não faz nem o que o pai fazia. Porque o rapaz tem que fazer o que o pai fazia e a outra parte que o pai e a mãe não podem fazer, a vida sexual. Então ele tem que fazer o que o pai fazia, alimentar, dar o natural, dar roupa, dar comida, dar amor, dedicação para aquela pessoa. Mas eles não fazem isso. Por isso os casamentos não duram hoje. As mulheres passam a ser irreverentes aos seus maridos, porque muitas vezes falta pulso de homem religioso, de fé em nós. E se você pensa que pulso de homem é chegar em casa e dar um murro na mesa, aqui eu sou o galo dessa casa. Aí ela já te dá uma paulada na cabeça, vai cantar lá no quintal então. Porque você não tem condição de falar alguma coisa ali dentro. Não tem condições, não tem testemunho, não tem caráter, não tem vida para aquilo. É por isso que os casais hoje não vão bem. Então a moça, eu explico isso, eu tenho filhas para casar, certo? Um filho que também vai casar e tem filhas para casar. E eu dou um ensinamento que eu creio da Bíblia para elas. Vocês têm que ser submissas, mas elas estão vivendo nessa era. Ela diz, não vai ser fácil para mandar em mim, não. Então você começa a perceber assim, não é fácil. Então o rapaz que vai casar com uma filha minha, você vai pensar que você vai mandar fácil, não. Você vai ter que fazer o que eu faço. Dar as coisas para ela, dar a Bíblia para ela, pregar para ela, mostrar a verdade para elas. Será que você tem condição de mostrar para elas o que eu mostro? Tem condições de pregar para elas o que eu prego, através dos cultos que elas me escutam também? E depois você dar amor, dedicação, sustentá-la, ter caráter para manter só com ela, porque ela sabe que tem um pai que mantém só com a mãe dela. Nossos filhos vão aprendendo conosco. Por isso o irmão Breno diz sobre casamento e divórcio. Você fez, Deus tem uma palavra hoje que Ele te perdoa, mas Ele diz assim, ensina seus filhos a nunca fazer uma coisa vergonhosa como vocês fizeram. E tem hora que você vai ensinar o filho, o que é que você está falando? Você tem que ser fiel à sua mulher. Por que o senhor não foi a minha mãe? Ai, não dói? Eu vou dar exemplo, eu vou ensinar quando eu mesmo fui o errado. Oh, é tão difícil que aí você tem que humilhar, você tem que chamar esse filho. Naquele tempo, eu não era o homem que prestava mesmo, eu não era o cristão que prestava, que obedecia a palavra. Mas agora eu tenho procurado obedecer a palavra. Estou falando para você daqui para frente entender e ter o exemplo meu, não do passado, mas o exemplo do presente, daquilo que eu estou procurando viver daqui para frente. Como poderia ter o exemplo da samaritana, de Jesus para frente, de Jesus para trás? Ela tinha 5 maridos.
Mas de Jesus para frente era para ficar com o único que ela estava, o último, e não arrumar mais. Aí que tem exemplo. Será que nós temos exemplo para isso? Para dar? Ô irmãos, eu queria falar, o meu tempo vai esgotando. Vocês sabem como é que eu estou aí? Não gosto de pregar mais de 1h40. 40. Tá bom. Então, olha, nós temos a Bíblia. Você quer ver? Só coisa simples para você crer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O poder está sobre os seus ombros. A autoridade. E o seu nome será maravilhoso. Isso tudo é qualidade. O seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Isso aqui são tudo qualidade do Senhor Jesus. Maravilhoso. Tem alguém mais maravilhoso para você do que Jesus? Oh, meu marido. Não, o seu marido é depois de Jesus. Você já notou isso? Quem é maravilhoso é Jesus Cristo. Maravilhoso. Conselheiro. Talvez você tenha um marido conselheiro, mas você tem que saber que o primeiro é o Senhor Jesus Cristo. Com esta qualidade, conselheiro, Deus forte. Agora derrubou todo homem. Tem algum homem que é Deus forte? Tem algum marido que é Deus forte? Não tem jeito. Aqui você tem que ver a qualidade suprema que está num ser humano chamado Jesus Cristo. Ele nasceu por obra do Espírito Santo, mas ele era um homem igual a nós. Prova que ele era por fora um homem igual a nós, que morreu igual a nós. Ele era um homem igual a nós, com qualidades divinas. Ele tinha qualidades divinas. Aquilo estava nele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não existe outro Pai além do Senhor Jesus. Ele diz, não, tem Jesus e tem um Pai. Não, Jesus é Pai da eternidade. Não existe outro, não tem duas pessoas na divindade, nem três pessoas na divindade. Tem a única pessoa, o Senhor Jesus Cristo é Pai da eternidade. Por isso ele diz, eu e meu Pai somos um. Ele nunca falou, eu e meu Pai somos dois. Diz, eu e meu Pai somos um, porque o Pai é Espírito, e estava dentro dele que era carne, e você tem que falar a mesma coisa, eu e Deus somos um. Você já pensou nisso? Eu e Deus. Alguém diz assim, já vi que você é doido mesmo, vocês são doidos. Eu e Deus somos um. Eu, carne, Deus e Espírito dentro de mim. Somos um. É isso que Jesus era, é isso que Deus é. Você nunca ora a Deus pensando num pai velho, cabeça branca, um filho mais novo, uma pombinha que é o Espírito Santo. Não, isso são símbolos apenas. Você tem que ver o que Jesus ensinou. Eu e meu Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Tem tremendas qualidades. Eu peguei só essas daqui, mas o profeta diz que tem mais de 400 qualidades. Não queremos nós tomar uma qualidade dele, destas que ele tem, para nós mostrarmos que somos seus filhos, príncipe da paz. Você já pensou bem, você, um filho, um príncipe da paz? Aquele que traz paz em casa. Tem gente, irmãos, que só traz problema em casa. Você quer ser um príncipe da paz, um filho da paz, para trazer paz em casa, paz no trabalho, paz entre a família, paz na igreja. Não é um cumprimento, paz do Senhor, não tem nada a ver, nada a ver. Paz também não tem nada a ver. Você tem que saber de uma coisa, você precisa ser filho desta paz.
para que as pessoas possam olhar em você e ver, esse daí tem paz mesmo, ele é filho da paz. Tem um que é filho do mal, mas esse daqui é filho da paz. Ele tem qualidade que Jesus tem. E se você é filho da paz, por quê? Porque Jesus está em você. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de parar e ouvir um pouco a sua palavra. Perdoa-me, porque sempre eu me vejo como um estúpido servo, com meus fracassos, minhas dificuldades, e estou aqui sempre tentando me ajudar e ajudar o povo, porque somos mortais, somos pecadores salvos pela graça. Não há nada que podemos fazer para nos salvar. Não há oração, não há jejum, não há oferta, não há dízimo, não há nada que eu possa dar para a igreja e que eu possa ser salvo. Nada, nada. Não adianta eu pular e eu gritar. O Senhor me salvou pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Senhor, obrigado por esse dom que o Senhor veio e me salvou. O dom do Senhor me salvou, me deu sua qualidade, está formando uma igreja que tem a sua qualidade. Por isso o Senhor mandou um homem chamado William Marion Branham, que viveu nesta terra mostrando, expondo qualidades de Deus. Um ser humano com qualidades de Deus. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.